Boa noite, meus irmãos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje estudar, ou seja, dar continuidade ao estudo da parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. O nosso capítulo é o capítulo 6º, que fala da vida espírita. E vamos ver nesse estudo o item número 1 desse capítulo 6º, cujo título é Espíritos Errantes. Espíritos errantes. Aqui temos a questão de número 223, feita por Kardec aos espíritos, acerca desse tema. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo físico, ou seja, do corpo. E aqui os espíritos disseram o seguinte ao nosso irmão Kardec: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Então, o que ocorre de maneira mais comum é que o espírito fique no plano espiritual, quando ele desencarna, durante um intervalo de tempo maior ou menor. E algumas vezes, como dizem aqui os espíritos, em alguns casos, ele reencarna imediatamente. Qual é a base para que se decida se um espírito vai reencarnar imediatamente ou vai ficar um tempo mais ou menos longo, maior ou menor, no plano espiritual? O critério para o nosso reencarne é a nossa programação, que é feita, visa um único objetivo: o melhor aproveitamento da passagem pela vida física. E o que significa esse melhor aproveitamento? O melhor desenvolvimento das nossas capacidades para colocarmos em atividade essas ferramentas divinas, que são as nossas capacidades intelectuais, emocionais, morais, e alinhá-las, todas elas, com a lei divina, com as leis que Deus colocou no universo. Lei do amor, lei do progresso, lei da ação e reação, lei da justiça, etc, etc. Então, nós temos, na verdade, que trabalhar para nos alinhar com a lei divina. E, através dessa busca, é que nós vamos fazendo a nossa evolução. Quando chegamos à condição humana, já temos o livre-arbítrio. Aquilo que vai definir o nosso crescimento, a intensidade, a velocidade dele, quem vai decidir isso somos nós mesmos. São as nossas ações, são os nossos pensamentos, é a nossa forma de lidar com a vida, com as coisas, com o próximo, principalmente com o próximo. Então, esses são os pontos que nós temos que reforçar na nossa conduta perante a vida, seja no plano extrafísico,
no plano espiritual, ou seja, é no plano físico, encarnados aqui na Terra. Onde nós estivermos, a nossa busca deve ser essa melhoria interna. É para isso que nós existimos. É para avançarmos para a frente e para o alto. E aprender cada vez mais, indefinidamente. E continua aqui, ó. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Aí a gente pensa, como é que pode ser isso? Aqui a reencarnação é algo que os espíritos mais adiantados, de alguma forma, não se sentem bem reencarnando. O porquê que em mundos superiores a reencarnação é quase imediata? Os espíritos nos explicam isso. Eles dizem o seguinte, ó, sendo aí, ou seja, nos mundos mais adiantados, menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, em mundos mais adiantados, nós temos corpos mais etéreos, mais leves, menos sujeitos a qualquer deformidade, a qualquer doença, onde predomina quase que exclusivamente, dependendo da elevação do planeta, o bem, o amor ao próximo, onde os espíritos se sentem felizes em estar encarnados naquele mundo, onde a vida transcorre de uma forma mais leve, mais suave, onde não vemos esses abismos de diferenças de posição como vemos aqui na Terra. Alguns super bilionários e a maioria na miséria. Então, a lei é da justiça divina, ela é muito mais efetiva nesses mundos mais adiantados. Então, a reencarnação do espírito, ele não representa algo pesado, onde ele vai ter que enfrentar situações de grande dificuldade, de dor e de sofrimento. Então, em mundos mais adiantados, os espíritos reencarnam de uma forma muito menos preocupante com o que vai acontecer, porque eles sabem que nesses mundos onde eles vivem, esses espíritos, eles sabem que a vida física não vai lhes oferecer dor, sofrimento e desgosto. É porque ali estão reunidos espíritos que não têm nenhum interesse, muito pelo contrário, em prejudicar a quem quer que seja. E aqui fechamos a primeira parte do nosso estudo. Vamos às discussões e daqui a pouco retornaremos. Muita paz. Graças a Deus.